E aí, gente, toda escolha que fazemos nos gera consequências, sejam elas boas ou ruins. Até podemos fazer escolhas sem pensar nas consequências, mas o fato é que as consequências vão se lembrar direitinho das escolhas que nós fizemos. Então, no episódio de hoje, eu vou te mostrar quais foram as consequências da desobediência de Adão e Eva lá no Éden. Fica comigo até o final que eu te garanto que a consequência disso é você ser abençoado com mais esse vídeo. A primeira consequência do pecado de Adão e Eva foi a vergonha. Gênesis 3, de 7 a 8. E no episódio 12 eu falo um pouco sobre essa vergonha. Procura aqui esse episódio, assiste lá se você ainda não assistiu. E se por acaso você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui e já se inscreve também. Aperta o sininho para você receber todas as notificações. Como eu disse, a primeira consequência do pecado foi a vergonha. A segunda consequência foi o medo. Gênesis 3:10. A primeira vez que o medo aparece na Bíblia foi logo depois da queda do homem. Infelizmente, até os dias de hoje, o medo assola as nossas vidas em algumas situações que nós enfrentamos. Quando nós falamos de finanças, a gente vê que tem pessoas que têm medo de boletos, de fatura, do cartão de crédito, de ficarem pobres, de não conseguirem pagar suas dívidas, de não saberem o que fazer com o dinheiro guardado, medo de investir. Existem vários medos financeiros. Aproveita e coloca aqui nos comentários qual medo financeiro você já teve ou ainda tem. Coloca aqui. Seja qual for o medo, você vai ter que enfrentá-lo. O fato é que por trás de um medo financeiro existe uma falta de educação financeira. Então, acompanhe a gente aqui, acompanhe os episódios dessa série para você ter domínio sobre suas finanças. E você vai ver que o medo não mais vai prevalecer sobre a sua vida. E logo depois do medo veio uma outra consequência lá para Adão e Eva, que nós podemos chamar de conflito conjugal. Adão culpou a Eva, foi a mulher que o Senhor me deu. Essa situação gerou uma ferida aberta até os dias de hoje também. O que tem de marido acusando a mulher e vice-versa, e a gente sabe que uma das coisas que gera o conflito nos casamentos nos dias de hoje é o dinheiro. As finanças em casal pode gerar brigas, desencadear até divórcios. E uma outra consequência do pecado foi a guerra espiritual. A desobediência de Adão e Eva gerou inimizade com o diabo. Um dos reflexos do pecado é termos que enfrentar o maligno. Só que, como eu já falei aqui, em relação a finanças, a maioria das situações difíceis que nós nos encontramos não foi por culpa do diabo, mas foi pela nossa própria culpa. Então não adianta também a gente ficar dizendo que foi o diabo que pegou o cartão e gastou. Não foi, não existe isso. Eu sei que às vezes ele te seduz, mas começa a deixar o fruto do Espírito, chamado domínio próprio, a prevalecer aí na sua vida, vai. A mulher recebeu também uma consequência de dores de parto. Algo que seria alegria foi misturado com dor e sofrimento. A terra foi amaldiçoada e a partir disso viria a fadiga e o trabalho árduo para o homem conseguir obter sustento. Então antes o trabalho era algo prazeroso, mas depois do pecado o trabalho passa a ser algo cansativo. Hoje você tem que trabalhar muito, fazer hora extra. Antes era só por prazer, mas agora não mais. É fadiga, é suor no rosto para poder se sustentar. Mas se liga só, tem pessoas que acham que o trabalho foi um castigo e na verdade não foi. A verdadeira consequência foi que a partir da queda seria necessário o trabalho árduo e cansativo. Trabalho não é maldição, trabalho é bênção. Se matar de trabalhar para se sustentar, isso sim é consequência do pecado. E depois o homem recebeu o salário do pecado, que foi a morte. Porque tu és pó, ao pó tornarás. Antes o homem era eterno,
depois passou a ter limite de vida. E por fim, eles foram expulsos do jardim. Porque aqui vai um segredo: quem não se arrepende vive bem longe do jardim abundante que Deus tem para ele. Infelizmente, nós herdamos o pecado e por isso nós vivemos as consequências da desobediência de Adão e Eva até os dias de hoje. Se não nos voltarmos para o arrependimento e vivermos pelos princípios do último Adão, que é Jesus. O propósito inicial de Deus era que o homem vivesse pleno, em abundância, onde o próprio Deus fosse o seu provedor. E quando Deus é o nosso provedor, não existe limitação de bênção. Os recursos que Adão e Eva tinham eram abundantes e depois do pecado ficaram limitados. Isso também foi uma consequência. Deus provia tudo, mas a partir da desobediência, o homem não teve mais o Senhor como provedor. Ele passou a ser o seu próprio provedor. Quando nós erramos, nós temos consequências. As suas falhas financeiras geram consequências. O que você está vivendo hoje em sua vida financeira é consequência das suas atitudes. Erros financeiros, problemas financeiros geram consequências financeiras como problemas familiares. Assim como Adão e Eva tiveram esse problema, muitos casais hoje têm problemas no relacionamento. Discutem por questões financeiras, desgastes na família. Número 2, problemas de saúde, estresse, falta de sono. É ruim demais não dormir por causa de dinheiro, dor de cabeça, dor de estômago. E tudo isso desencadeado por falta de dinheiro. Número 3, problemas no trabalho, perda de produtividade. Dependendo da situação, a pessoa até perde o emprego. Então as consequências começaram no Éden, mas até os dias de hoje vivemos consequências pelas falhas que nós cometemos. É fato. O diabo muitas vezes age para vivermos consequências. E dessa forma, nós vamos viver desesperançosos por causa dos pecados que cometemos. Mas ainda bem que Deus já começou a resolver tudo isso lá no Éden mesmo. Lá, Deus já nos deu 2 promessas. Primeiro, a vitória sobre o diabo. Gênesis 3,15. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo não pode mais prevalecer, porque Jesus já estraçalhou a cabeça dele na cruz. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, toma vergonha aí nessa cara e para de culpar o diabo, porque ele muitas vezes não é o culpado pelo seu descontrole financeiro. Segunda, vitória sobre o pecado. Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. As vestes de figueira, as vestes da vergonha que Adão e Eva criaram, foram trocadas por vestes de animais, por vestes de sacrifício. É o sacrifício de sangue de Jesus que nos cobre, que cobre os nossos pecados. Toda falha tem consequência, mas da mesma forma, nossos acertos também têm consequências. Chegou a hora de acertarmos mais em nossas finanças e, consequentemente, desfrutarmos da liberdade financeira que Deus tem para nós, dos recursos abundantes que Deus tem para nós. Em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de deixarmos Deus ser novamente o nosso provedor e experimentarmos as riquezas do jardim que Ele plantou para nós. Nós herdamos as consequências do pecado lá do Éden, sem estarmos lá, mas também herdamos as consequências das bênçãos do Calvário, sem precisarmos passar por ele. E aí, gostou desse vídeo? Então aproveita, dá um like, escreve aqui nos comentários como essa série tem te ajudado nas suas finanças ou em qualquer outra área da sua vida e compartilha esse vídeo com pelo menos 10 pessoas do seu WhatsApp, do seu Instagram, em pelo menos 3 grupos que você faz parte, porque assim como essa série tem te ajudado, ela pode ajudar outras pessoas a mudarem de vida também. Te vejo no próximo vídeo, hein?